vou falar hoje sobre o teste de qualidade de requisitos. Então, vamos lá. Então, assim, o desenvolvimento de qualquer software, sistema ou aplicação, ele pode ser muito complexo e cheio de etapas diferentes. E, assim, cada passo que envolve o desenvolvimento é importante e deve ter seu acompanhamento levado a sério, né? Porque ele pode ser crucial para a criação do sistema. Então, assim, só uma introdução. A gente vai falar, como o próprio nome da apresentação diz, sobre o teste de qualidade de requisitos e como que cada uma dessas coisas se encaixa dentro desse processo de desenvolvimento. Então, assim, uma das etapas da construção é o teste, que ele visa também manter a qualidade, para isso ele se baseia nos requisitos. Um ponto aqui. Então, vamos passar para a definição. Eu peguei bem no dicionário mesmo, cada uma dessas palavras para a gente ver o que elas significam. Então, testar. O ato de testar é fazer um testamento, submeter a um teste, pôr à prova ou experimentar, que é exatamente o que eu faço e algumas outras pessoas fazem aqui na Eng. A gente prova o sistema dentro de cada uma das condições que se tem lá nos requisitos que eu vou falar na frente. Então, o teste também não é só você colocar o sistema à prova. Ele envolve modelagem, planejamento, implementação e análise de testes. Também execução. Às vezes gerar relatórios e, consequentemente, ele ajuda a medir a qualidade. Então, assim, uma coisa importante a se falar do teste é que ele não vai falar que o seu sistema está 100% e ele não pode garantir isso, mas ele serve como um termômetro, um medidor, para falar como está a qualidade desse sistema. Até porque existe uma alusão de que se pode testar e tudo isso não é verdade. Isso é humanamente impossível, porque são vários casos e isso vai depender também da complexidade do sistema. Então, mas por que testar? Eu comecei a falar um pouquinho, né? Então, assim, a construção de software não envolve apenas seus objetivos, mas também alguns riscos. Que riscos são esses? Então, a gente pode ter problemas financeiros, desperdício de tempo e de recursos, colocar em xeque a reputação e a credibilidade de empresas, não só da empresa que constrói, mas também da empresa que contrata, e pode comprometer a integridade das pessoas. Então, vamos supor, esse último item aqui, um sistema que faz controle de tráfego aéreo. Se ele tiver um bug no sistema, ele pode fazer aviões colidirem no ar. Então, isso é muito sério. Aí, cada sistema vai ter o seu nível de seriedade de risco, mas esses são os principais. Isso tudo depende do contexto. Por isso, então, existe a área de teste de software que visa tentar ajudar da melhor forma possível para que esses problemas não ocorram. E ela requer a participação de um profissional de teste desde o início, né, desde a fase do levantamento dos requisitos, desde quando o sistema está um bebezinho, até a sua entrega e possível manutenção. Então, o teste, muitas vezes a gente pensa assim que ele é o fim da cadeia do desenvolvimento, mas na verdade ele está bem mais atrás do que isso. Ele pega todo, assim, o pico maior de atividade de teste sim, entre o desenvolvimento e o final, né, a entrega, mas as atividades de teste começam bem antes. Qualidade. Eu peguei mais uma descrição aí do dicionário, ela é um pouquinho extensa. Algumas coisas não vão ter a ver, mas a gente pega só pelo contexto. Então, a característica particular de um objeto ou indivíduo, bom ou mau, uma qualidade dos metais e a sua resistência. Atributo que designa uma característica boa de algo ou alguém. Virtude ou dom. Então, essas são as minhas. E ele dá um exemplo aqui, que o último concerto daquela banda
foi uma qualidade indiscutível. Então, a qualidade, ela é um termômetro também de avaliação mesmo, de como está uma determinada coisa. Então, é sempre alguém avaliando algo. Seria mais ou menos essa definição. Só que aí a gente tem um problema, porque a qualidade, ela é subjetiva. Porque cada pessoa, a gente sabe que cada pessoa é única. Então, cada pessoa ela vai ter um ponto de vista do que é qualidade para ela ou não. A gente vê isso muito claro quando a pessoa escolhe estilo de música, time de futebol, política, religião, enfim. Todos esses temas aí que, às vezes, geram uma polêmica. Então, tudo vai depender também da necessidade e das preferências de quem avalia. Então, eu trouxe um exemplozinho simples, em que você tem um profissional que está fazendo uma entrevista com o cliente, e aí ele pega e fala assim: ei, mas eu quero meu site com a cor vermelho sangue, e também eu quero muitos GIFs, adoro GIFs, quero GIFs por toda parte. Então, assim, a gente sabe que a nível de design, de experiência de usuário, isso não é muito bom, porque o site vai ficar muito carregado, a informação pode não ficar concisa, muito clara, mas é o desejo do cliente. Então, às vezes, não é que esteja errado, é só uma questão de preferência dele. Só que aí, quando entrando em processo nesse quesito do site, o cliente também tem que ter esse feeling de que ele não vai construir o sistema para ele, e sim para os clientes dele. Um outro exemplo disso, de preferências e até também de parte de entendimentos, requisitos e comunicação, é que teve uma pessoa que pediu para fazer um bolo de aniversário e entregou um pendrive para a pessoa que ia fazer o bolo. E aí falou assim: eu quero um bolo com a foto do pendrive. E aí esse foi o resultado. Tá errado? Não tá. Foi a forma que a pessoa encontrou, entendeu, e a forma que ela encontrou de atender aquele pedido. O bolo está correto, ele pode estar gostoso, né? Todos os ingredientes estão ali, podem estar misturados da forma correta, só que não é aquilo que o cliente desejava. Então, para exemplificar do como a qualidade pode ser subjetiva, eu queria fazer um teste com vocês. É simples, a gente tem um caso de um pescador de enguias e ele quer que a gente projete para ele uma ferramenta capaz de capturar essas enguias para otimizar o trabalho dele. Então agora vocês vão ser os projetistas dessa atividade. Peço que cada um faça o que você acha que seria a melhor forma para capturar essa enguia. Já sei, vou falar um tenta seguir. Então, ó, esse aí é o Alfredo, a enguia que vocês vão ter que pescar. O que vocês vão projetar para pescar ele? Vou dar um tempinho para vocês e aí a gente vai ver os resultados depois. A gente teve essa solução, uma isca. Tá tombado, porque esse risco na horizontal é o mar. Agora sim. Foi péssimo. Nós tivemos até a água ali, né? A isca. Isso. Temos o anzol. Um cesto, né? Que acho que é. Eu esqueci o nome desse. Tem um nome esse cesto aqui. Tem outra caixa. Aquela turma. Ó, Nossa, meu Deus, essa aqui é tipo uma forquilha com linha de metal e o cabo de borracha. Então o Elton colocou até um material. Mais um cesto, uma rede, uma caixa aqui. É tipo uma arapuca. Então vamos lá. Então cada um encontrou uma solução diferente, né? De resolver, algumas inusitadas, algumas diferentes, outras mais parecidas. Mas a pergunta que não quer calar: será que o que vocês fizeram era exatamente o que o cliente queria? Então esse
era um modelo de caçar em guias, capturar em guias que ele queria, e ele é muito comum nos países da Ásia. Eu não consegui o nome desse instrumento. Oi? Certo. E ela é utilizada para capturar as imagens. Então, assim, foi só um exemplo para mostrar para vocês que realmente a qualidade ela vai depender da pessoa que avalia, certo? Então, dando seguimento aí. Então, aí a gente chega finalmente no ponto que eu falei lá no início, que é o ponto inicial do desenvolvimento de software, onde a área de teste atua, que é na fase de requisitos. Então, o requisito, o que seria? A condição básica necessária para se obter alguma coisa ou para alcançar um determinado propósito. Aquilo que cumpra os requisitos para o cargo, por exemplo. Né? Então, os requisitos são basicamente as nossas regras, né? O nosso norte que vai nos direcionar ali para o desenvolvimento. Até brinquei que é como se fossem os farelos de pão lá no João Maria que vão garantir que eles vão para casa. Então, a importância dos requisitos. Então, eles direcionam sobre o que é esperado que o sistema faça, garantem a definição do escopo, então isso ajuda a definir qual é o limite ali que você vai ter de funcionalidade, porque a gente sabe que funcionalidades surgem no meio do desenvolvimento, então você consegue, com os requisitos, se você tem alguma documentação, você consegue um pouco travar isso e não ter surpresas, porque o que acontece? Quando começa a surgir várias e várias alterações, o sistema acaba sendo muito mais caro do que ele foi projetado, porque ele demanda mais horas de trabalho, mais pessoal, então isso também ele ajuda nesse controle até financeiro também. Auxilia na manutenção, porque o sistema que você faz hoje, você não vai lembrar dele daqui 6 meses, por exemplo, que ele vai precisar da manutenção. E a gente sabe que às vezes na fase da manutenção não é a pessoa que desenvolveu que vai dar a manutenção. Então os requisitos eles ajudam a criar uma documentação e essa documentação vai ajudar lá na frente quando o sistema, o projeto já atingir uma maturidade grande. Serve de guia para desenvolvimento para os testes e podem evitar dúvidas com relação à funcionalidade. Então, se ele tiver uma coleta muito bem concisa dos requisitos e bem escrito também, porque a linguagem nossa, em português ela é ambígua, então se não estiver bem escrito, você pode interpretar as coisas erradas, como aconteceu com o caso do Go. Então, ele tem que ter está tudo em conformidade para evitar que essas dúvidas funcionais surjam. Então, o problema quando a gente tem... quais são os problemas quando a gente não tem os requisitos ou quando eles são coletados de forma incorreta? Então, é o que eu falei, o projeto pode ficar sem escopo, pode causar desordem e desorientação no desenvolvimento e na fase de teste. Dúvidas ao desenvolver um tipo de funcionalidade e a maior probabilidade de se construir um software incorreto, como foi o caso do bolo. Às vezes o bolo estava certo, mas não era ideal para aquele cliente naquele momento, o que ele queria. E aí a gente tem agora os conceitos de QA e QC. A gente vive sempre falando aqui que é QA, mas o que é esse QA e o que é o QC? Então, o QA seria a garantia da qualidade, que se concentra na previsão de defeitos. Já o QC, ele é a área que se concentra na identificação de um defeito, então seria controle de qualidade e garantia da qualidade. E a gente poderia ter também mais um, que é o QA, no caso, Quality Analyst. Então, o analista de QA é a pessoa que pratica atividades de teste em prol da qualidade. E o QA, em termos de Quality Assurance, seria a área de estudo para qualidade mesmo, para garantia da qualidade. Então, alguns equívocos em relação a QA e QC. Então, QA é a área que cuida da prevenção de bugs. O profissional que trabalha nesse setor ele pode ser um testador, um analista, um inspetor ou um técnico de qualidade. Ao trabalhar na prevenção de defeitos, o QA,
ele não elimina a etapa de identificação de defeitos, que é o QC. Ou seja, eu prevenir defeitos não quer dizer que eu tenha que fazer um controle de qualidade no fim do processo. Então, elas são áreas diferentes, mas elas estão intimamente ligadas. A atividade que ela não garante a ausência de bugs, como eu falei, mas ela ajuda a dar um direcionamento a respeito da qualidade do sistema. E quando falamos de teste, ele se enquadra no domínio de controle de qualidade, porque se encontra próximo do produto ou do aplicativo. Aí eu cito aqui que as duas são muito próximas, né? E podem causar confusão, mas uma trabalha no começo da cadeia e a outra no fim. E ambos os profissionais podem participar dela. Agora, a relação QA e Dev. Há uns anos atrás, algumas empresas tinham esse problema da relação de QA e Dev justamente porque eles têm abordagens diferentes em relação ao sistema. Porque o que acontece? Ambos têm o mesmo objetivo, que é a entrega do sistema em perfeita ordem conforme possível, né? Atingindo a excelência. A diferença é que a linha de trabalho de cada um, a linha de pensamento, é diferente. Enquanto o desenvolvedor ele parece trabalhar em prol de construir a aplicação, parece que o QA ele quer, o tester, ele quer destruir o sistema, mas na verdade não é. Ele trabalha numa outra linha para identificar os problemas para que eles não cheguem no cliente. Então, assim, sempre que um profissional de teste estiver fazendo alguma solicitação, alguma crítica, até, digamos assim, lembre-se que é em relação ao trabalho desenvolvido e baseado nos requisitos. Então, tem um fundamento ali e nunca diretamente a pessoa. Graças a Deus, hoje isso já tem mudado bastante e não tem mais esse pensamento. Então, eu criei um paradigma, chamei de paradigma do Marx, estava sem criatividade, que eu falo exatamente isso, que os desenvolvedores eles enxergam os componentes e a gente enxerga regras, nós como testers, enxergamos regras e perguntas o tempo todo. Para vocês verem que assim, o objetivo e o pensamento de ambos são bem diferentes. E aí a gente cai na independência do teste. Então as atividades de teste podem ser executadas por profissionais. No entanto, o profissional especializado ele torna mais eficaz encontrar defeitos devido às suas diferenças cognitivas e também de ser específico daquilo, né? Então o desenvolvedor ele vai estar mais preocupado com a funcionalidade que ele está desenvolvendo ali no momento. Então às vezes ele não vai pensar em todos os cenários enquanto ele está desenvolvendo. Ele vai querer garantir que a parte dele, digamos assim, está funcionando, ele manda para o teste. Aí o teste vai tentar quebrar aquilo que foi feito de todas as formas possíveis e pensar fora da casinha, digamos assim. Só que isso não quer dizer que o desenvolvedor não deva participar do teste, não deva fazer testes. Inclusive tem um nível mais íntimo de teste, que é o teste unitário, que é mais característica do desenvolvedor. Testers também fazem, mas o desenvolvedor ele vai estar ali envolto do próprio código, então é mais fácil ele fazer já o teste unitário. Inclusive existem as abordagens lá de TDD, que visa você fazer os casos de teste e depois construir o teste. E aí a gente tem os níveis de teste que garantem a independência do teste, na verdade. Então eles são enumerados do 0 ao 4, onde o 0 é o menos independente e o 4 seria o mais independente. Então o nível 0 ele seria o desenvolvedor testando o próprio código, né? Aí, como eu falei, o autor vai criticar o próprio trabalho nesse sentido. E aí, às vezes, ele vai estar envolto mais na funcionalidade que ele está fazendo e, às vezes, não vai ver os outros caminhos que tem. Aí, o nível 1 já seria um pouco melhor em termos de independência, porque aí você tem outros desenvolvedores, colegas de trabalho ali, que vão avaliar o que um desenvolvedor X fez. Um segundo nível de teste seria, o terceiro, né, o nível 2 aí. Seria uma equipe de teste independente, mas dentro da organização, que é o que a gente
basicamente faz hoje. O outro nível seria testadores independentes da organização ou dos usuários do sistema, com especializações em tipos de testes específicos. Então aí entraria teste de usabilidade, teste de força bruta, desempenho. Já seria uma outra abordagem de teste um pouquinho melhor e mais profunda. E o último nível seria testadores externos à empresa, seja por contrato, para trabalhar dentro da empresa naquele período, quantidade de horas, ou mesmo terceirização. Então você contrata alguém de fora que não conhece o sistema, não tem relação qualquer com o sistema, não é usuário, nunca vai usar o sistema depois, porque ele vai ter, justamente por não conhecer o sistema tão bem assim, ele não vai ficar preso àquelas regras e definições que a gente já começa a ter. Por que acontece? À medida que a gente vai trabalhando muito no sistema, a gente acaba conhecendo e ficando meio viciado nele. Então você sabe exatamente os fluxos que você pode fazer que vai acarretar em um sucesso, por exemplo. Já uma pessoa desvinculada de todas essas questões, ela ia simplesmente no escuro ali testar alguma coisa. Então, resumindo, as atividades de teste elas devem começar no início do projeto e ajudam a medir a qualidade do sistema. Então, elas, mais uma vez, elas ajudam e elas não vão garantir, até porque um sistema ele pode ser considerado perfeito, mesmo assim ter um bug, um problema. E esse problema, se ele nunca for executado, ele nunca vai ser descoberto, mas ele existe e ele está lá. Testes podem ser feitos por diversos profissionais e vários níveis. Como a gente viu, então, desenvolvedores, analistas, testadores, enfim, qualquer pessoa pode participar dessa cadeia em diferentes níveis. Os testes não garantem a ausência de defeitos e testar todos os cenários é humanamente impossível. Então, assim, a gente testa dentro do máximo possível todas as condições, só que a gente sabe que, dependendo da complexidade do sistema, é humanamente impossível se testar e inviável se testar computacionalmente todos os casos. Porque você precisaria de ter um processamento, máquinas muito potentes, e aí talvez não fique tão viável assim. Vimos que a qualidade pode ser subjetiva, no nosso exemplo, né? O que é bom para mim não é bom para a Isabela, não é bom para o Gabriela, enfim. E a análise de requisitos, elas nos direcionam no desenvolvimento dos testes. Então, a conclusão. O processo de qualidade, garantia da qualidade, ela traz benefícios para o cliente, ela mantém padrões, ela ajuda no negócio, ela promove mais facilmente a satisfação de ambas as partes, tanto de quem desenvolveu quanto do cliente e de usuários. Melhora os serviços e garante a qualidade. É isso, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar.